Você pode até achar que não, mas a guerra de consoles é algo das antigas e existiu muito antes de Xbox e PlayStation. Tudo começou em um passado não tão distante, nas décadas de 80 e 90, com as grandes rivais e agora amigas, Nintendo e Sega. E essa é a história que a gente vai relembrar aqui no PG Games, ou melhor, resumir porque tem informação pra dedéu. A competição entre as duas empresas começou a surgir sutilmente em 1986, quando a Nintendo já tinha consolidado seu espaço no mundo com o NES e a Sega havia acabado de lançar o Master System. Mas nessa época a presença da dona do Mario, seja no Japão, na Europa ou nos Estados Unidos, já era tão marcante que ninguém achava que a Sega poderia ser uma concorrente equivalente. E realmente a primeira tentativa de rivalizar não deu certo. Essa história começou a mudar a partir de 1989, quando a Sega apostou todas as fichas que tinha na campanha de marketing americana para lançar seu novo console, o Mega Drive, ou Sega Genesis. Aqui a briga começou de verdade, e o novo e mais potente console da Sega fez com que a Nintendo acelerasse o lançamento do Super NES para não ficar atrás no quesito gráfico. 16-bit arcade graphics. Genesis does! You can't do this on Nintendo! Vai me dizer que essa música não fica na cabeça? Olha, se tem uma coisa que a gente não pode dizer é acusar a Sega de falta de ousadia, porque esse comercial e muitos outros foram uma declaração oficial de guerra na TV aberta. Eles apelaram até pro Michael Jackson. As propagandas do Sega Genesis citavam a Nintendo nominalmente na cara de pau mesmo, na fé e na coragem, com a empresa determinada a conquistar o consumidor de uma vez por todas. E quem criou a agressiva campanha de marketing Genesis faz o que a Nintendo não faz foi Tom Kalinske, ex-CEO da Sega of America, e tudo isso acabou gerando bons resultados para a empresa. A Sega fez o possível para mostrar que o Genesis era a opção mais legal e descolada e que entregava a melhor experiência do mercado por menos. E eles também tinham um novo mascote que chamou a atenção do mundo inteiro. Em 1991, Yuji Naka e Naoto Oshima criaram Sonic, o ouriço mais amado dos videogames e o rival direto de Mario. Nas propagandas, a Sega defendia que o Sonic tinha mais ação e era mais rápido, o que convenceu muitos jogadores. E assim foi travada a guerra dos consoles 16-bit na década de 90. De um lado, o Super Nintendo, com sucessos estrondosos como Super Mario World, Zelda Link to the Past, F-Zero e muitos outros. Do outro, Sega Genesis, cujos jogos exclusivos como Sonic the Hedgehog, Altered Beast e Alex Kidd deixaram os donos do Super Nintendo com muita inveja. E do lado dos consumidores, essa guerra de consoles foi intensa. Não tinha espaço para amar os dois não, ou você era nintendista ou você era ceguista. E naquela época, os jogadores defendiam seus videogames favoritos de forma passional, quase como se eles estivessem sendo pagos para isso. Hoje a gente sabe que eles não eram pagos coisa nenhuma, só talvez extremamente empolgados, apaixonados e um pouquinho descontrolados. E hoje a gente também sabe que essa galera ainda existe. A treta também rolou no universo dos jogos de luta. Street Fighter 2 chegou primeiro para o Super NES e só ganhou uma versão para o Mega Drive um ano depois. Por outro lado, o console da Sega tinha a versão original e sangrenta de Mortal Kombat, e era essa que todo mundo queria jogar. No videogame da Nintendo, o game foi censurado, o sangue foi trocado por suor e as finalizações brutais não existiam. Depois de permanecer na liderança por alguns anos, o império da Sega no mercado de consoles começou a cair lentamente. E o que causou isso, além dos acertos da Nintendo, foram os erros consecutivos da própria Sega. A empresa começou a investir pesado em novas tecnologias para o Mega Drive que não deram certo, como os acessórios Sega CD e Sega 32X. A Nintendo tentou fazer algo parecido, mas logo desistiu. Em 1994 e 95 veio o novo console Sega Saturn. Nessa época, além do Super Nintendo, que estava no seu auge, já havia outra grande competidora no mercado de games, a Sony, com o primeiro PlayStation e novas franquias que viraram sucesso imediato. O Saturn é considerado um dos maiores fracassos da Sega e a dona do Sonic tentou mudar esse cenário pela última vez com o Dreamcast. Aqui o mundo dos jogos de videogames entrou de vez na incrível era dos jogos 3D.
A competição pelos melhores gráficos se intensificou e o Dreamcast, por incrível que pareça, oferecia especificações técnicas superiores às do Nintendo 64 e do PlayStation 1. Mas isso não foi o suficiente para alavancar as vendas do console e competir com os jogos exclusivos das concorrentes. Apesar da sua excelente tecnologia, menos o controle super desconfortável, o Dreamcast acabou sendo o último console da Sega. A ausência de grandes jogos, somado a complicações internas, falta de interesse de estúdios e tomadas de decisões questionáveis, resultaram nesse fim. A Nintendo, por outro lado, saiu vitoriosa e continua firme e forte, apesar de também acumular alguns erros no caminho. Fato é que a primeira guerra de consoles da história dos games não será esquecida, bem como as boas conquistas da Sega. E nós convidamos o jornalista Pablo Miyazawa para falar um pouquinho sobre como essa disputa marcou a indústria para sempre. Esse conflito entre Sega e Nintendo na virada da década de 80 para 90, para mim, é uma das histórias mais interessantes do mundo dos videogames em todos os tempos, por alguns motivos. Um deles, a gente viu a Nintendo falhar rude, e a gente viu também uma campanha publicitária incrível, primorosa e que também não seria aprovada hoje em dia, muito polêmica, que a Sega of America fez para mostrar que a Nintendo fazia produtos para criança, enquanto a Sega fazia coisas para jogadores descolados. Sega does what Nintendo don't. Isso era tão ousado que a Sega do Japão resolveu dar até uma boicotada nisso por não concordar com essa ousadia de alfinetar tanto o seu grande concorrente. A ideia era do Tom Kalinske, o presidente da Sega of America, um cara com muita experiência em brinquedos, ele trabalhou na Mattel, e é uma pena que ele ficou no topo por pouco tempo, porque se a Sega tivesse persistido e incomodado mais a Nintendo, talvez a guerra dos consoles seria bastante diferente com outros protagonistas. Se você gostou dessa história, você tem que ler um livro muito interessante chamado A Guerra dos Consoles, de um cara chamado Blake J. Harris, que conta todos os bastidores, tem entrevistas com muita gente que estava lá, testemunhas oculares, e também deu origem a uma série que passou no HBO. Então confere lá. Como a gente sabe bem, a Sega não fechou as portas por completo e passou a focar no desenvolvimento de jogos. Franquias como Sonic e Phantasy Star existem até hoje, enquanto outras sagas de sucesso surgiram nos anos seguintes. Agora a Nintendo e a Sega são amigas. Os mascotes das empresas até apareceram juntos em alguns jogos, como Mario e Sonic The Olympic Games e Super Smash Bros. Atualmente, a guerra de consoles é muito maior entre os fãs do que entre as empresas. E, aliás, fica aqui o aviso. O Ministério do PG Games adverte: a guerra de consoles não faz bem para a saúde. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A concorrência existe, é claro. Tanto que estamos testemunhando uma disputa entre Sony e Microsoft de quem compra mais estúdios. Mas a briga não é nominal e direta como foi no passado. Já a Nintendo, tá lá na dela com um legado consolidado, focado em experiências inovadoras, sem a intenção de competir diretamente com gráficos super modernos. E tem tanta coisa que a gente poderia discutir sobre tudo isso, tem tantas histórias dentro de outras histórias, mas vai ter que ficar para uma próxima oportunidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse resumão do PG Games, um beijo e até a próxima!